Olá, eu sou a professora Marisa e hoje eu vou ler para vocês a história sobre o dia da abolição da escravatura. Mas antes, não se esqueçam de se inscreverem no meu canal e me dêem um joinha se vocês gostarem. Eu vou ler do calendário Criança Feliz do mês de maio. Diz assim: 13 de maio, dia da abolição da escravatura. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão e a campanha abolicionista durou 18 anos, de 1870 a 1888. Até então, por mais de 3 séculos, o negro escravizado impulsionou nossa economia. Entre 1550 e 1855, para substituir a mão de obra indígena, foram trazidos do continente africano cerca de 4 milhões de escravos. Aqui chegados, pai, mãe e filhos eram separados e não mais se encontravam. As crianças trabalhavam a partir dos 5 anos e aos 35 anos já eram considerados velhos, pois sofriam todo tipo de privação e maus tratos. O escravo rebelde era castigado com açoites, ficando preso no pelourinho, exposto para servir de exemplo aos outros possíveis rebeldes. A violência física era constante e muitos fugiam, procurando os quilombos, pequenos assentamentos rurais formados pelos negros foragidos, índios e mulatos. O famoso quilombo dos Palmares, situado no estado de Alagoas, formou-se no final do século XVI e chegou a contar com cerca de 20 mil pessoas ou quilombolas. Seu grande líder, Zumbi, resistiu a vários ataques e conseguiu fugir quando o quilombo foi destruído em 1694. Em 1695, Zumbi é encontrado morto. Aos poucos, no decorrer dos anos, a campanha contra a escravidão foi conseguindo mais adeptos. Para isso, contribuíram as pressões constantes da Inglaterra, que via no sistema colonial e na escravidão empecilho para a expansão da economia. Pressionado, em 1850, o governo imperial apresentou e viu aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu definitivamente o tráfico negreiro no Brasil. Após a extinção do tráfico de escravos e com o término da Guerra do Paraguai, o movimento abolicionista passou a ser mais organizado, envolvendo setores não comprometidos com a escravidão, tais como jornalistas, intelectuais, profissionais liberais e comerciantes. As campanhas concentravam-se nas cidades e clubes e associações promoviam eventos para arrecadar fundos. Nos meios intelectuais, literatura e imprensa, os abolicionistas criaram uma retaguarda ideológica em que se destacavam vários mulatos e negros libertos, entre os quais Castro Alves, Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. Surgiram os semanários O Diabo Coxo, 1864, e anos depois, o Radical Paulistano, que contavam com artigos de Luiz Gama, Joaquim Nabuco, Castro Alves e Rui Barbosa. Outros semanários e jornais foram aparecendo, unindo-se à campanha abolicionista. A libertação dos negros foi sendo feita gradualmente, à medida em que a mão de obra escrava ia sendo substituída pelo trabalho assalariado. 28 de setembro
de 1871. Lei do ventre livre. Os filhos da mulher escrava, nascidos a partir desta data, seriam considerados livres. Na realidade, porém, não houve alteração, pois o senhor da mãe conservava o direito aos serviços gratuitos dos menores até os 21 anos completos. 28 de setembro de 1885. Lei do sexagenário. Declarava livres os escravos com mais de 65 anos. Na prática, quem estava se libertando da responsabilidade era o dono dos escravos, pois com 65 anos e após uma sofrida existência, essa mão de obra era improdutiva. 13 de maio de 1888. Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, declarava extinta a escravidão no Brasil. Teoricamente livres, mas sem medidas que os integrassem à sociedade. Os negros continuavam desprotegidos, discriminados e marginalizados. Tchau.